de Janeiro. O Flamengo havia tropeçado no meio da semana, no Madureira, né? Empatou 0-0. Hoje mandou 5-0 para cima do Nova Iguaçu. E o Vitor Pereira aproveitou para fazer testes, né? Começa com um time mais, digamos, alternativo e aos poucos vai colocando os titulares e mais uma vez eles fazem a diferença, principalmente o Gabigol. Mas deu para fazer boas observações hoje? Acho que sim, acho que os testes não foram exatamente por opção dele, a opção física, né? Isso. Não é que ele chegou, tanto é que ele falou que ele faria 3 jogos com o time principal, meio de semana. Final de semana passado, meio de semana e final de semana agora. Aí no meio de semana ele já reclama, ele dá uma grita ali e hoje sim faz alguns testes em função de descanso, porque daqui a uma semana já tem Flamengo e Palmeiras. Acho que as grandes novidades desses testes foram Mateuzinho e Cebolinha. Ele hoje conseguiu ver um Flamengo como ele idealiza. O Flamengo abrindo bastante campo, Mateuzinho para um lado, Cebolinha para o outro. O Flamengo volta para o seu eixo de 2022, né, jogando muito pela direita com o Mateuzinho e Felipe Luiz segurando um pouco mais. E aí tendo Cebolinha do outro lado, algo que ele não conseguiu. Porque quando ele tinha o Ayrton Lucas pela esquerda nos outros jogos, não tinha exatamente alguém que conseguisse abrir o campo pela direita. Hoje ele consegue Mateuzinho abrir o campo de um lado, Cebolinha abrir o campo do outro e os dois muito bem. É preciso pontuar também. Há uma expulsão no Nova Iguaçu, que é um time muito frágil, com um jogador a menos. Aí você bota a cavalaria ali com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol no segundo tempo. Você não sabe brincar. Aí um vira 2, o 2 vira 3 e vira 5 e o Flamengo cumpre o seu papel. O Fernando Praz, ele trazia um ponto de debate ao longo da semana que eu achei muito interessante. O Mauro roubou uma percepção ali do Léo, então eu vou roubar do Praz, nosso colega aqui, porque ele fala, quando a gente olha para o Flamengo, que vai muito bem no fim de semana passado, não vai tão bem no meio de semana e vai muito bem de novo no fim de semana e tem uma final no fim de semana que vem, por que não acreditar também seria bom ouvir o Vitor que isso é parte do planejamento, que o auge da semana não seria exatamente o meio da semana, que ali teria uma dosagem de jogadores desgastados, que o auge pode ser final de semana para bater final de semana que vem contra o Palmeiras numa rotação. E a rotação de hoje lembra muito a rotação do final de semana passado. A qualidade não perdeu, né? Basicamente os mesmos jogadores do meio de semana. Era no Maracanã, quase 50 mil pessoas de novo, Flamengo acelerando um pouco mais, uma fragilidade do adversário, um gol no início que abre, claro, o caminho, só que você vê os jogadores um pouco mais numa rotação de trabalho ali que parece que o pico da semana tem sido sempre o final de semana. Então pode ser que seja isso, porque no sábado que vem, daqui a uma semana, tem o Flamengo e Palmeiras. Dentro do que era possível, rodando, descansando, girando elenco, acho que o Flamengo tentou colocar ali todo mundo perto do que seria o ideal, porque o ideal não vai existir no primeiro mês de trabalho para essa final contra o Palmeiras. E aí quando você tem um seu adversário cansado, um homem a menos, Gabriel, Arrascaeta, Everton Ribeiro descansado, e você ainda teve um Vitor Pereira se dando ao luxo de jogar com 5 jogadores aí pra frente, só o Thiago Maia bem fixado, você tinha o Mateuzinho ultrapassando, e além dele você tinha Everton Ribeiro de um lado, Arrascaeta pelo meio, Cebolinha do outro, e lá na frente, Pedro e Gabriel. Aí é muito difícil para o adversário, é sentar e esperar. Se a bola entrar, é isso, 5-0. Ô Pedro, você citou Mateuzinho e o Cebolinha como novidades, né, para o Flamengo. De fato são, o Cebolinha vinha jogando abaixo, voltou a fazer uma boa partida. O resultado do Mateuzinho aí é uma coisa assim. Categoria. O Mateuzinho, que pode ser uma alternativa ao Varela, mas para mim hoje a grande notícia para o Flamengo é a volta do Felipe Luiz. Sim. Que volta bem, inteiro, né? 90 minutos com regularidade, participando de gol, cruzando na cabeça do Gabigol. Então, é um Felipe Luiz que oferece muito pro Vitor Pereira. Pra mim, casado com o Mateuzinho, sabia? Sim. Porque quando ele fica, ele precisa ter esse corredor que o Varela não dá. Exato. Pode ser também uma composição que equilibre mais o time. O Varela na Copa pelo Uruguai, ele até teve bons momentos atacando no momento ofensivo, mas não vem jogando bem. Mas ainda assim, o Mateuzinho eu fico ainda com uma pulga atrás da orelha, porque é um jogador que já teve esses lampejos, mas não consegue sustentar, não consegue ter uma regularidade. Mas ainda assim, pensando num Flamengo que está se construindo sob o comando do Vitor Pereira, ter o Felipe Luiz de volta nesse momento próximo do jogo contra o Palmeiras, como um ensaio também para o Mundial, é muito importante até para a consolidação desse time, de uma ideia e a capacidade de oferecer variações para o time que o Felipe Luiz tem, pelo repertório dele,
um cara que pode jogar por dentro, que vai bem quando chega à linha de fundo também, defende muito bem. Isso é fundamental para um treinador que está começando o trabalho no Flamengo. Ele falou depois do jogo sobre acertar o Flamengo defensivamente. Quando o Flamengo não tem a bola, o Flamengo não, ele acha que o Flamengo não está acostumado também, até porque o Flamengo propõe muito o jogo. Então, quando muito, o Flamengo está fazendo uma marcação no meio ali. Mais bloco baixo, como a gente costuma dizer agora aqui. Acho que ele está olhando para o Mundial, então ele fala ele isso. Ele está dizendo que... mas eu não sei se o Real vai ter 80% de posse. O Flamengo costuma ter muita posse. Por isso o Flamengo não está nem acostumado a sofrer, a ser encurralado. Talvez no Palmeiras também não consiga fazer isso. Independentemente de quem vai ganhar o jogo, o Flamengo não está acostumado a ficar lá atrás. Não é do Flamengo, ao contrário, tem muitos talentos, está sempre na frente. E ele fala disso que, ofensivamente, está muito feliz, e não tem como ser diferente, porque sabe da qualidade de quem está ali. Acho que tem duas dúvidas para a temporada, assim. É o Varela com o Mateuzinho. Eu acho que o Varela joga esses jogos principais, pelo que ele é, pela bagagem, acabou de chegar de Copa, tem mais casca para jogar um jogo desse. Dá uma segurança defensiva maior pensando no Mundial e até no jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, pois é, para esses jogos. Depois vamos ver se o Mateuzinho vai se tornar um Rodinei da vida e não defendo bem, mas aqui lá na frente eu que mando e enfim, até tomar a vaga do Varela. E acho que tem uma briga na zaga ali muito boa, gente. Hoje Pablo e Fabrício Bruno foram titulares. E o Fabrício fazendo gol, jogando bem. O próprio Léo Pereira jogando bem. Não é aquele Léo Pereira que assustou o torcedor lá, porque ele é bom jogador, que ele chegou num... Recuperado pelo Dorival, né? Então, ele teve um início muito ruim, mas depois ele se recuperou muito bem. Eu acho que é só ali, porque depois é o Thiago, o Gerson, enfim. Agora, eu pergunto, terça-feira, põe os 11 que vão jogar contra o Palmeiras ou faço o de hoje? Ele disse que... Faz a mesma coisa de hoje. Não, ele disse que a última... Descansa quem cansou hoje. Eu acho que ele vai de reserva terça-feira. Ele falou que a última partida do planejamento com os titulares era hoje, com uma semana de descanso para o Palmeiras. Com os titulares seria com todos hoje, inclusive é o que ele queria. Porque quem não começou jogando também. O departamento de fisiologia não permitiu depois do jogo lá no Espírito Santo, porque senão ele teria usado todo mundo hoje. Eu acho que ele descansa já para o Palmeiras. Acho só que o problema, desculpa, Paulo, esse teste que o Mauro citou, que ele espera ver para a defesa, ele e Vitor, o Campeonato Estadual não vai oferecer. De jeito nenhum. Talvez o Palmeiras ofereça, mas o Palmeiras não vai fazer o Flamengo marcar em bloco baixo também. Exato. Como é possível que o Real Madrid faça. Então, muito testado nesse aspecto não vai ser. Já que vocês citaram parte do que disse o Vitor Pereira depois do jogo, a gente mostra também uma partezinha aqui. Vitor Pereira falando depois da goleada do Flamengo no Maracanã. Tá aí o técnico Vitor Pereira, que conta com essa dupla, que por muito tempo muitas pessoas diziam não podem jogar juntos. Técnicos do Flamengo, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, torcedores, não dá. Aí, ó, terminaram 2022 arrebentando e começam 2023 com tudo. O Pedro, 3 jogos, 3 gols. Gabigol, 3 jogos, 3 gols. Chutes para marcar, 3. Pedro, 2,3. Gabigol. 2 assistências do Pedro, nenhuma do Gabigol. E chances criadas, 3 do Gabigol e 1 do Pedro. Vocês lembram disso, né? Era outro dia. Lembro. Não podem jogar juntos. Como não? Lembro. Mas essa é uma dificuldade do campeonato estadual. Calma, vou explicar. Eu tô muito empolgado, muito ansioso? Não. É porque na temporada passada, o Dorival Júnior, ele achou uma forma de utilizar bem os dois. O Vitor Pereira tem tentado utilizar bem os dois também. O Gabigol é um jogador que sai mais da área e eu gosto disso, porque o Gabigol, eu acho que ele vai crescendo. Acho que o futebol dele, ele vai agregando situações diferentes. Mais completo, né? Fica mais completo, sim. Só que aí, voltando, é a dificuldade do estadual. O Flamengo precisa ser testado sem a bola. Quem vai testar o Flamengo sem a bola? O Palmeiras. Isso que ele estava dizendo ali, que é o bloco baixo, alguns clubes ou jogos, né, alguns times vão nos obrigar a jogar assim. Eu pensei, ou Palmeiras ou Real Madrid daqui a pouco. E os clássicos estaduais. Mesmo assim... Fluminense. Mas até agora, pensa bem, Abel, é isso, não tem o que fazer. No calendário está escrito, jogo contra o Madureira, jogo contra o Nova Iguaçu. Bangu. Então, você tem que cumprir o calendário. Então, esse tipo de jogo te oferece
Problema defensivo? Problema para testar sua recomposição? Como é que você está sem a bola? Muito pouco. 1 ou 2 momentos no jogo. Então vai ser ótimo jogar com o Palmeiras sábado. E para... Eu também acho. Um grande exemplo disso, Abel, no segundo tempo, né, o Flamengo ele terminou o jogo, né, jogou bons minutos com o Thiago Maia só de volante. Botou o Gabigol, ele botou o Arrascaeta, ele botou o Everton Ribeiro, ainda tinha o Pedro que jogou a partida inteira. Então, assim, o Nova Iguaçu não vai exigir a defesa do Flamengo da maneira como o Palmeiras vai fazer. E o Palmeiras faz muito bem nesse jogo de transição, de velocidade. Então, é muito importante o Vitor Pereira também ser muito sincero e não ir para uma linha de oba-oba. Acabamos de ganhar de 5-0, tá ótimo, o time tá pronto. Não. Com o Vitor Pereira, e isso a gente já enxergava na época do Corinthians, é inegociável você pressionar. Sem a bola, você precisa ser competitivo. E ele fala sobre isso. Perdeu, imediatamente tem que ser uma resposta automática. Perdeu, pressiona. Isso ainda não está no ponto ideal e é óbvio que não vai estar, porque você está no início de temporada. Ainda não foi testado, você tem que melhorar fisicamente para você aguentar o jogo intenso que ele pede. Tem uma questão. O Flamengo está perdendo um jogador que sem a bola se sacrificava muito para o melhor funcionamento do time do Dorival na última temporada, que é o João Gomes. Sim, sim. Aí você vai ter que adaptar, provavelmente no meio de campo ideal, Gerson e Thiago Maia. Vai ser a base do meio campo titular. Eu acho até que o Gerson melhorou sem a bola no Olympique de Marseille, mas não é a mesma característica de jogo do João Gomes. O João Gomes morde muito, faz muito bem a cobertura, se apresenta para jogar. Então você tem um caminho, um processo de trabalho para o time se adaptar. E eu acho interessante ele, depois de um 5-0, falar sobre o jogo, falar sobre o que ainda esse time ainda precisa para chegar no ponto competitivo máximo. Vai ser um teste muito maior no próximo fim de semana, quando enfrentar um Palmeiras de Abel Ferreira, não tenha dúvida. Djalma, então, 2 temas para você. Um deles esse, que o Fernando falava agora, que é essa necessidade, enfim, ou a importância de o Flamengo ser testar o seu sistema defensivo, sua recomposição. E o outro, Pedro e Gabigol, começando bem a temporada, parece óbvio, os dois jogam muito, já se entrosaram desde o ano passado, mas a gente sabe a importância para um atacante de estar com confiança, de estar fazendo gol, de estar balançando a rede, não é? Não, sem dúvida. Em relação à marcação do Flamengo, essa preocupação do Vitor, ela procede, obviamente, porque já é uma dificuldade desse time do ano passado. Ele sabe que essa equipe, para jogar, para criar, tem muito potencial, mas eu acho que a grande dificuldade é na perda da bola, nessa retomada rápida que esses jogadores eles não têm essas características. Mas se o treinador conseguir colocar isso na cabeça deles, eu vejo a melhor maneira, porque quando você pressiona rápido, quando perde a bola, acho que você soluciona o teu problema mais rápido. Em relação a defender no bloco baixo, eu acho que o Real Madrid e pouquíssimas equipes aqui no Brasil, ou diria o Palmeiras, mas nem o Palmeiras, vai ter a capacidade de colocar esse Flamengo defendendo no bloco baixo. Pode, se tiver com vantagem o Flamengo no marcador, pode recuar um pouco, mas num jogo normal, eu acho difícil qualquer equipe ter mais volume de jogo que o Flamengo, né? E esse volume de jogo que provoca com que você recue e defenda no bloco baixo que o Vitor citou ali. Eu acho que isso aí o Flamengo não vai ter tanta dificuldade. Agora, na retomada de bola, isso tem que melhorar para que essa equipe fique cada vez mais forte, né? Porque ofensivamente ela é fortíssima. Em relação a Pedro e Gabigol, eu acho que vai continuar tudo como antes, os dois brilhando, querendo ou não, né? Mesmo sendo companheiros, tem aquela rivalidade, né? Não é rivalidade negativa, é positiva. Um está com 3, o outro está com 4, o outro quer marcar um gol para igualar, o outro quer passar. E isso só beneficia o Flamengo, porque os dois agora estão jogando completamente diferentes de posição, né? Porque quando todo mundo dizia que eles não poderiam jogar junto, era porque jogavam praticamente os dois
centroavante. O Gabigol, às vezes, pela direita, mas ele não saía muito da área, isso dificultava. Agora não, agora o Gabigol é outro jogador, ele conseguiu isso, para ele é ótimo, né, para a sua carreira, ele está mais versátil, ele vem armar, ele às vezes busca a bola até antes do meio de campo. Isso facilita para a equipe, essa movimentação, mas mesmo assim ele não perdeu o faro do gol. Ele está lá na área e hoje já marcou dois golaços, né? Principalmente o primeiro, pegando muito bem ali de esquerda. E o Pedro colocou ali na área. Ele tem uma capacidade de finalização muito grande com os pés, né? Que é um jogador alto, mas que é habilidoso, e com a cabeça ele é muito forte. É um Gabigol que sai mais da área, mais solidário, ajudando o time, ajudando o Pedro e que com os 2 gols de hoje passa Tita e se torna o 11º maior artilheiro da história do Flamengo. Ele chega a 136 gols marcados com a camisa rubro-negra. O 10º quem é? Você tem Boa aí, pergunta, daqui a pouco eu vou trazer para você. Pensei que você tivesse... Vou trazer a informação completa. Sua pergunta foi 10º é o Índio, acaba de me passar aqui a produção, né? Imagino que tem 9º Zizinho, 8º Leônidas e assim por diante. Nessa temporada ele pode chegar já próximo do top 5. Só pra gente entender de uma média de gols que ele já faz. Dentro de uma média de gols que você imagina que ele vai fazer pelo menos mais de 25 gols nessa temporada, já tem 13, né, em 2023. Só pra gente entender a dimensão do que é o Gabigol para a geração dele no futebol brasileiro e principalmente no Flamengo. Você tem o Flamengo do Zico, você tem o Flamengo do Gabigol. Ele é o símbolo desse Flamengo. E eu acho fantástico, a gente estava falando sobre a dupla ali com o Pedro, eu acho fantástico como ele se sacrifica e como ele também foi muito importante para consagrar o Pedro. Se o Pedro é convocado para uma Copa do Mundo, tem muito do trabalho que o Gabigol fez. Né? Ele hoje é um jogador mais completo, ele ainda tem a capacidade de finalizar, extremamente decisivo, gosta de jogo grande, hoje marcando um golaço de perna canhota, marcando de cabeça, mas a capacidade que ele tem de gerar jogo com movimentação, trocando passes. Então, assim, é um jogador que eu também acho que tem aquela disputa de artilharia com o Pedro, mas ele potencializa muito o futebol do Pedro. E eu acho isso um gesto grande, um gesto de um cara que entende a camisa que ele está vestindo e entende o que ele representa para o clube. E sobre gesto grande, eu sei que não é muito popular lembrar do nome do Paulo Souza, mas o Gabigol na temporada passada, ele foi um cara que desde o início falou, não, o professor está pedindo mais movimentação, estou tentando entregar mais movimentação, tudo. O Gabigol tem uma atitude muito legal com a camisa do Flamengo, cara. Ele poderia estar escorado nos números de gols que ele entrega. Já tem uma história fantástica. Sim. Mas ele... Quer mais. A gente tem uma tela falando um pouco dessa disputa ali na lateral direita. Acho que o Marra já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente tem alguns números. Porque o Mateuzinho pedindo passagem. Eu me lembro que já na temporada passada, se não me engano, em relação ao Rodinei, no início e tal, já tinha essa discussão. O Rodinei acabou dominando ali a posição, fazendo bons jogos e uma ótima temporada. E aí agora já começa a Varela tal, e o Mateuzinho, olha aí, ó, merece ou não merece ser titular? A gente tem os números dele no jogo de hoje, foram 90 minutos e 2 assistências. É uma participação importante dele no jogo, 57 passes certos, 3 chances criadas e um cruzamento certo de Djalma. Pelo menos ali na lateral direita parece ter uma briga por posição, ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que o Mateuzinho